Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula em Direito Penal. É um prazer estar aqui com você. E, bom, primeiro que tudo, eu quero me apresentar, quero conversar com você sobre algumas coisas importantes, mas não se preocupe, porque a gente não vai perder conteúdo em virtude dessa conversa, viu? Eu pego esse tempinho que eu vou gastar aqui e coloco no finalzinho desse nosso bloco, do próximo, para a gente não ter prejuízo na matéria. Então, vamos lá. Meu nome é Cristiane Dupré, eu sou professora aqui do SAES já há bastante tempo, já integrei há muitos anos a banca da OAB, sou professora em algumas instituições oficiais de ensino, tenho algumas obras publicadas e, sobretudo, tenho enorme felicidade de conduzir aqui as matérias de Direito Penal, de ECA, ajudando você a se preparar de uma maneira mais eficaz para a prova da ordem. Eu quero passar o meu Instagram e o meu Facebook, porque eu sempre faço lives, viu? Aliás, tem dias que eu estou empolgadíssima, faço live até todos os dias. E aí a gente sempre pode conversar mais sobre conteúdo, fazer uma revisão. Aproveita para você não esquecer e já faz isso agora, viu? Vou colocar aqui na tela. No Instagram é @professora_Cristiane_Dupré e no Facebook é minha página, porque eu faço as publicações nela, eu não faço no meu perfil, viu? E no Instagram é que eu faço direto lives, publicações. Sempre que tem alguma novidade, eu coloco lá no Insta, além das lives. E tem também o meu aplicativo. Pegue seu celular aí, eu sei que não é uma boa ideia ficar assistindo a aula com o celular perto, mas agora vale, agora pode. Pegue seu celular para você conseguir baixar meu aplicativo, porque nele você tem vídeos, tem podcasts para me ouvir, tem alguns artigos do Código Penal comentados, tem um teste para verificar qual é o seu estilo de aprendizagem preponderante, a gente vai falar sobre isso. Para você baixar o aplicativo, a depender do seu telefone, você vai na Apple Store ou Google Play e vai digitar o meu nome, tá? Tem o aplicativo só Cristiane Dupré e tem a versão Pro. Pode baixar só o Cristiane Dupré, ele é gratuito e ele tem várias funcionalidades para você, tá? Então, não deixa de fazer isso não. Agora, vamos lá. Se você, por um acaso, pretende fazer a sua segunda fase em Direito Penal, porque quando a gente começa a se preparar para o exame da ordem, a gente já começa, às vezes, a ter até dúvida, né? Qual é a segunda fase que eu vou fazer? Então, eu também gosto muito de conversar sobre isso. Tem alguns vídeos lá no meu Instagram, se você for naquela parte que ficam os destaques, tem vídeos em que eu converso sobre como escolher a segunda fase, você descobrir se a segunda fase em Direito Penal é para você. Tudo isso tem lá. E se for para você, se você quiser fazer a segunda fase em penal, eu já vou deixar aqui o aplicativo da nossa segunda fase. Quem são os professores? Eu, a professora Ana Cristina, que vai estar com você aqui na primeira fase em processo penal, e o professor Paulo Machado, que também estará aqui com você na primeira fase na matéria de ética. O aplicativo é esse aqui. Olha, você pode baixar através do link, eu acho mais fácil. Então, você digita aí no seu navegador do celular, applink.com.br/OAB Penal. A gente também conversa mais com você sobre a segunda fase no site oabpenal.com.br. www.oabpenal é tudo junto.com.br. Lá nesse site, inclusive, se você quiser deixar o e-mail com a gente, pode deixar. E aí, vamos lá. Para você escolher a sua segunda fase, primeira coisa, tem que ser uma matéria do coração, uma matéria que você ama, uma matéria que você se identifica. Você já tem que começar a se preocupar com isso na primeira fase, porque você faz a sua inscrição já escolhendo qual vai ser a sua matéria de segunda. E aí, o que você pode fazer na primeira fase? Você acaba se dedicando com mais afinco àquela matéria. E se for penal a sua matéria, a gente tem várias estratégias que você vai gostar, inclusive de identificação da peça, já que são duas estruturas básicas. E se você escolher penal, vou receber você de braços abertos. Eu quero passar ainda o meu site, que é o www.cristianedupré.com.br. Você pode se inscrever lá no site, deixar o seu e-mail comigo, logo na página inicial, tá? Então, eu recomendo que você faça pelo menos 3 coisas para a gente poder ficar juntos, ficarmos em contato. Instagram, para acompanhar as lives que vão ser muito do seu interesse. O site, cristianedupré.com.br, deixa lá o seu e-mail para mim. E também baixar o aplicativo. Agora vamos lá, vamos começar a conversar sobre o nosso conteúdo, como vai ser a nossa preparação e como eu combinei com você. Esses minutinhos eu estou contabilizando, a gente joga no finalzinho do primeiro e do segundo bloco para você não ter prejuízo de conteúdo. Bem, muita gente me pergunta o seguinte: Cris, eu estudo pelo material didático que você vai fornecer, eu estudo somente pelos vídeos, eu utilizo algum livro, e eu sempre digo o seguinte: quando você está na primeira fase, você de certa forma já está, além de estudar todas as matérias, como eu falei ainda agora, aprofundando o teu estudo para a tua segunda fase. Essa vai ser a matéria que você, inclusive, vai estudar com mais afinco, porque você já vai para o seu estudo, para a sua preparação de segunda fase, com mais tranquilidade no coração.
Mas ainda assim, eu acho que é um conjunto. Eu sempre digo isso, e o dia que você acompanhar minhas lives, você vai ver que eu repito isso nelas também, que se preparar para a prova da OAB não é só assistir a aula, não é só assistir o vídeo, é um conjunto. É você assistir utilizando as estratégias de aprendizagem eficazes, é você utilizar o material de apoio e é você também, sim, consultar o livro, tirar as suas dúvidas pelo nosso plantão de dúvidas, utilizar toda a nossa plataforma, não somente assistir os vídeos. Esse é um percentual, essa é uma parte da sua preparação. O nosso livro indicado, na verdade, ele já é para penal e para processo penal. E como está aí na capa, ele é para a primeira e para a segunda fase. Chama-se Penal Prática, ele é da editora Iuspodium. Então, esse link que está aí, ele já conduz você diretamente para o site da editora Iuspodium. Ele está sempre super atualizado. Então, a gente lança aí pelo menos 3 edições por ano. Portanto, você pode comprar com tranquilidade. E olha, é esse livro aqui que eu estou mostrando para você agora, tá? A gente chama ele carinhosamente, a gente usa muito essa nomenclatura, inclusive na segunda fase, é o nosso mozinho, porque ele realmente traz para você pontos muito importantes da preparação. E ele é tanto, como eu te disse, de direito penal quanto de processo penal. Então, olha, para atender também aqueles que vão estudar pelo livro, que vão complementar, inclusive, e aprofundar o conteúdo pelo livro, eu sempre vou indicar, quando eu tiver em alguma parte do conteúdo, em qual capítulo do livro você vai encontrar aquele ponto, viu? Bom, agora eu quero conversar um pouco com você sobre alguns cuidados que você precisa ter na sua preparação, algumas dicas de aprendizagem. Por que isso? Além da minha formação em Direito, eu resolvi me especializar em neurociências. Aí você pode perguntar, poxa, Cris, mas você é do Direito, foi se especializar em neurociências, área médica, para ajudar os meus alunos, para ajudar pessoas como você, que vão fazer uma prova, que querem se preparar da maneira certa, a estudar melhor, a estudar de uma maneira eficaz, a guardar o conteúdo. Então, olha, por exemplo, aqui eu vou utilizar muito com você algumas estratégias de memorização, de raciocínio, de desenvolver o seu raciocínio cognitivo para a prova. A gente vai trabalhar muito, por exemplo, com mapas mentais nos nossos slides, no material que você vai poder acessar na sua área do aluno, e isso fortalece muito. Eu vou utilizar com você a cada aula também uma técnica que eu utilizo em todas as aulas também da segunda fase, que é do questionamento elaborativo. Nessa técnica, você vai, a cada aula, revisar o conteúdo das aulas anteriores, reforçar o seu aprendizado sobre a matéria e, com certeza, lembrar muito melhor, fugir do branco na hora da prova. Então, vamos lá. Quais são as dicas que eu trago para você? Primeiro ponto, você descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem preponderante. Às vezes, a gente quer copiar aquele colega que foi aprovado muito rápido, mas nem sempre a gente aprende da mesma maneira que ele. Eu, por exemplo, não sei você, mas eu, por exemplo, sou mais sinestésica. Então, eu aprendo melhor através de resolução de questões, de situação práticas, de exemplos. Tem aqueles que são mais visuais, se prendem bastante em esquemas, em cores. Tem aqueles que são mais auditivos, não gostam de copiar, não curtem muito slide. Então, a gente sempre precisa saber qual é o nosso estilo de aprendizagem, desenvolver autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo na vida. Autoconhecimento serve para a vida pessoal, para relacionamento, para trabalho e para estudo também. Tem vários testes na internet para você descobrir. Lá no meu aplicativo também tem. Então, faça e direcione o seu estudo de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Lembre-se ainda que existem etapas para o efetivo aprendizado. Você precisa coletar dados, que é o que você está fazendo agora aqui comigo. Quando você assiste a aula, quando você lê um livro pela primeira vez, você está coletando dados. Para depois você passar para a segunda etapa, que é a etapa do estudo mesmo. É quando você vai digerir aquele conteúdo. Que você ouviu a aula, que você escutou em um podcast, que você leu no livro, que você teve contato no material de apoio. Aí você vai começar realmente a aprender. Você vai iniciar de fato a sua aprendizagem. Então você precisa ter esse retorno ao conteúdo. Muita gente fala, poxa, eu assisti 2 aulas. Aí, quando eu cheguei na terceira, eu já tinha esquecido a primeira. Eu fui para direito civil, já tinha esquecido direito penal ou vice-versa. Porque a pessoa que acontece isso com ela não sabe direito como utilizar as estratégias de aprendizagem. Mas a gente vai usar aqui e você vai conseguir lembrar do conteúdo todo e vai ouvir a minha voz na hora da prova falando com você. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Para você chegar realmente na terceira etapa, que é aprender e consolidar na memória tudo que a gente vai falar aqui. Tudo que eu vou fornecer para você no material de apoio. E aí, vamos lá. Como lembrar? Passando as informações da sua memória de curto prazo para a sua chamada memória de longo prazo. Lá no aplicativo, inclusive, eu tenho até alguns vídeos falando dessas espécies de memória. Quando você escuta uma aula pela primeira vez, tudo que eu vou falando para você, que você acha que está tão claro, que você acha que vai lembrar, está tudo na sua memória de curto prazo.
E cerca de 80% disso você vai esquecer após aproximadamente 30 dias. Não pode, né? Então, a gente utiliza justamente as técnicas para que todas essas informações elas possam passar da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo e, por consequência, você consiga lembrar de tudo isso na hora da prova. Agora a gente vai começar a falar do conteúdo de acordo com o perfil da nossa prova em Direito Penal. Eu gastei aqui um pouquinho mais de 10 minutos, então eu vou colocar esse tempinho ao final do nosso primeiro e ao final do nosso segundo bloco para a gente não perder nada de conteúdo. Vem aqui comigo. Nossa prova ela é formada por questões de raciocínio e de interpretação, quase sempre com base na abordagem de casos concretos. E é por isso que aqui o tempo todo eu vou trabalhar com você com muitos exemplos, levando você a raciocinar, a refletir sobre o conteúdo. Então, a gente vai começar agora por um dos temas assim top na nossa prova de primeira fase, que é o conceito de crime. Se eu perguntar para você, por exemplo, assim, o Carlos, ele pegou uma arma e atirou no Júnior, querendo matar o Júnior, e o Júnior morreu. Tem crime de homicídio? O que você diria para mim? Disse que sim? Vamos lá. Quando a gente fala de crime para a prova da OAB, não é mera descrição típica. Não é só eu pensar se o artigo 121 do Código Penal diz para mim matar alguém. Eu preciso analisar o chamado conceito analítico, estratificado de crime. Porque é isso que a prova vai cobrar de você. Então, eu preciso saber quais são os elementos que integram esse conceito de crime. Vamos fazer isso? Primeiro que tudo, entenda o seguinte. Crime é uma espécie, é uma modalidade de infração penal. Então, infração penal é um gênero que comporta duas espécies, crime e contravenção. Nós temos a descrição típica dos crimes em espécie no Código Penal e em leis especiais. Já as contravenções penais, elas estão, em sua maioria, na nossa Lei de Contravenções Penais. É o Decreto-Lei 3688 de 41. Vou focar muito mais com você no crime, porque cai mais na nossa prova. E o nosso estudo aqui ele é muito direcionado, você vai ver isso. Claro que a partir do momento que a gente prepara alunos para a OAB há anos, cada um dos professores aqui já conhece a prova, já sabe o que é mais cobrado, então a gente vai fazer esse estudo bastante direcionado. A diferença entre crime e contravenção, ela é inclusive abordada na Lei de Introdução ao Código Penal. Muita gente passa pela faculdade e nem abre a Lei de Introdução ao Código Penal. Mas vamos lá, o que essa lei diz para a gente no artigo 1º? Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, veja bem, se você abrir, por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, você vai ver o crime de homicídio, punido com reclusão. Se você abrir no 244 do Código Penal, você vai encontrar o crime de abandono material, punido com detenção. Logo, quando você olha um crime, então, no Código Penal, ou ele é punido com reclusão ou com detenção. Agora, se você for no Decreto-Lei 3688 de 41, que é a nossa lei de contravenções penais, você vai ver que com a contravenção é diferente. Você vai encontrar lá, em relação à pena privativa de liberdade, a prisão simples. Tem algumas contravenções, inclusive, que são punidas com pena de prisão simples e com pena de multa. Então, a gente acaba percebendo que até mesmo em virtude da pena, a diferença está muito focada na gravidade. E já que crime cai muito mais na nossa prova, para eu responder aquela pergunta do exemplo que eu te dei do Carlos, que queria matar, vamos analisar o conceito tripartite. E aí a gente vai entender que falar se ele praticou efetivamente crime ou não depende de uma série de fatores. Será que ele estava se defendendo? Será que ele estava em surto no momento que ele praticou a conduta? Tudo isso vai influenciar, porque o crime, nesse conceito chamado de analítico, de estratificado, ele tem 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Para que eu possa dizer que uma conduta de fato caracteriza crime, ela tem que ser típica, ilícita ou antijurídica e culpável. Então, o fato praticado tem que ser típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Eu quero pedir 2 favores a você agora. Um é o seguinte: se você não está ainda com o Código Penal na mão, pegue. Pode ser o vade-mecum. Pegue, porque a gente vai trabalhar muito com ele. Você não tem consulta na hora da prova de primeira fase. Na segunda é outra história. Mas na primeira, você tem que estar com os artigos, com a mensagem que esses artigos trazem para você. Essas mensagens elas têm que estar muito sedimentadas. Então, nada melhor que ler o artigo, que olhar para ele, para você poder, na hora da prova, aplicá-lo sem consultar, que é o que vai acontecer. Então, olha só, segundo favor que eu quero te pedir é:
No material que eu estou passando para você, tem o quadrinho do conceito analítico de crime. Se você puder pegar esse quadrinho e colar em algum lugar que você olha o tempo todo, coloque aí na sua parede da aprovação. Parede da aprovação é onde você vai colocar todo o material do conteúdo mais importante. Cada professor aqui vai falar para você. Se você quiser depois me mandar foto, eu adoro ver as paredes da aprovação, tá? É só você me marcar lá no Instagram ou manda para mim pelo direct, eu vou amar de coração. Então, olha só, nesse nosso quadrinho, eu gosto muito de fazer uma comparação dizendo que ele funciona como uma escada. Como uma escada com 3 degraus. Por que eu faço essa analogia? Você imagine que você esteja com essa escada aí na sua casa, você vai pegar alguma coisa no alto, no armário. Quando você vai subir, você pula direto para o 3º degrau? Ou você pula direto para o 2º degrau? Não, né? O que você faz? Sobe 1 degrau de cada vez. Do primeiro você passa para o segundo, do segundo você passa para o terceiro. Assim é o crime. Para você poder olhar uma questão de prova e ter a consciência tranquila de que você está resolvendo certo essa questão, em termos do conceito de crime, você precisa analisar. Primeiro, a tipicidade. Depois, a ilicitude. E, por fim, a culpabilidade. Você não pode de cara olhar a questão e pensar assim, nossa, aqui ele é inimputável, esse sujeito que praticou. Calma. Porque vai que antes você tem alguma coisa que já tenha excluído o crime. E se você excluir o 1º degrau ou o 2º degrau, você não chega até o 3º, compreende? Então, volta para cá comigo. Vamos lá. O 1º degrau da nossa escadinha é a tipicidade. É o que a gente vai analisar em primeiro lugar. O 2º degrau da nossa escadinha é a ilicitude. Também chamada por alguns de, pode colocar o sinônimo aí, antijuridicidade. E o 3º degrau da nossa escadinha, o 3º elemento do nosso conceito de crime, é a culpabilidade. Por que eu pedi para você pegar o quadrinho que está no seu material, imprimir e colocar aí na sua parede da aprovação? Porque cada um desses elementos tem várias coisas dentro. Então, para que você consiga saber o que integra a tipicidade, o que integra a ilicitude, o que integra a culpabilidade, você precisa olhar para esse quadro várias vezes. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. A gente só guarda uma informação de 2 maneiras. Ou porque a gente tem acesso a ela sob alto e forte impacto emocional, ou então porque a gente tem acesso a ela por repetidas vezes. Pode ser que eu pergunte para você o que você almoçou ontem e você não lembre. Mas se eu falar do dia de um evento muito marcante na sua vida, provavelmente você vai lembrar de muita coisa. Ou até mesmo se eu falar de um evento público, alguma coisa muito importante que tenha acontecido. Por quê? Porque você teve acesso àquilo ali sob alto e forte impacto emocional. Então, como a gente não vai estudar sobre alto e forte impacto emocional, não tem como, a gente precisa voltar ao conteúdo por repetidas vezes. Por isso, você precisa da sua parede da aprovação. Combinado? Confia em mim, confia na metodologia, no processo. Então, vamos lá. E se você me perguntou assim, Cris, tudo bem, eu entendi que o nosso conceito de crime tem esses 3 elementos aí. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Mas e a punibilidade, hein? A punibilidade, ela não está aí, não? Punibilidade não integra esse tal desse conceito analítico de crime? Não, ela não integra. Ela, na verdade, é consequência do crime. Então, se o Carlos ele atira no João querendo matar e o João morre e não tem nada para excluir o crime, se a conduta do Carlos ela for típica, ilícita, culpável, qual é a consequência que nasce daí? O direito do Estado de punir o Carlos, o chamado ius puniendi, direito de punir. Punibilidade é isso. Portanto, quando o Estado, eu digo Estado em sentido amplo, quando o Estado ele aplica uma pena, quando o juiz na sentença criminal condena e aplica uma pena, o que o Estado em sentido amplo está fazendo? Exercendo o direito de punir. Crime não é fato típico, ilícito, culpável e punível. Punibilidade é consequência. Crime é fato típico, ilícito ou antijurídico são sinônimos. Ilicitude é sinônimo de antijuridicidade. E culpável. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade são os elementos que integram o crime. Agora, pode ser, eu gosto muito de formular perguntas durante a aula, já me adiantando as suas dúvidas. Claro que elas vão surgir. E é saudável isso. Lembra que eu falei para você no início? O nosso curso aqui não é só assistir vídeo. É uma série de ferramentas e de materiais e de várias coisas para você estudar bem. Uma delas é o plantão de dúvidas. É fundamental que você use, que você entre em contato comigo, que a gente tenha essa interação. Combinado? Então volta para cá. Já me adiantando a uma eventual dúvida. É possível que exista o crime, mas que não haja punibilidade? Será que pode isso? Aí vamos lá. Excepcionalmente pode. É a regra? Não. A regra é que praticado o crime, haja sim o direito de punir, que o Estado possa exercer isso. Mas há situações em que, por algum motivo, a punibilidade ela nasce, ela morre depois. Mas há situações ainda em que sequer a punibilidade vai nascer. Volta novamente aqui comigo. Então, é possível? Possível é. Em alguns casos, a punibilidade nem chega a nascer. São as hipóteses em que a gente está diante de algo chamado escusa absolutória. A escusa absolutória é uma imunidade. Trata-se aqui de uma imunidade absoluta. Nessa imunidade absoluta, o crime vai ser praticado. Só que é como se aquele crime nascesse ineficaz.
A pessoa pratica, mas o Estado não tem direito de punir. Eu vou dar um exemplo para você. Pegue aí, que eu já pedi esse favor para estar em mãos, para a gente usar bastante. Pegue aí o seu Código Penal. E abra seu Código Penal no artigo 181. O 181 é uma escusa absolutória, uma imunidade absoluta, e você já pode, aí nas suas anotações, colocar esse exemplo. Então, o 181, ele vai dizer o seguinte: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. 1. Do cônjuge na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, vamos lá. Quais são os crimes previstos aqui nesse capítulo? São crimes patrimoniais. Dentre eles, a gente tem o furto, a apropriação indébita. Então, imagine que eu encontre uma mala dentro de casa, não sei que mala é essa, curiosa, resolvo abrir. Aí dentro dessa mala tem 40 mil reais. Aí o meu marido fala para mim que ele fez uma negociação, um trabalho, recebeu aquele dinheiro, vai guardar aquele dinheiro. Aí eu resolvo pegar esse dinheiro e gastar o dinheiro todo. Resolvo pegar esse dinheiro e comprar um carro com esse dinheiro. Veja bem, eu subtraí dinheiro dele? Subtraí. Eu pratiquei o crime de furto? Não houve violência, não houve grave ameaça, então foi furto. Só que esse crime, ele nasce ineficaz. Porque a gente tem essa imunidade aqui. Eu, como esposa dele, eu sou isenta de pena. Eu não vou responder por esse crime. Então, o que aconteceu, a gente olhando com olhos de direito penal aqui? Eu cometi um crime, mas não vou ter pena. Porque eu tenho uma imunidade absoluta em meu favor. Eu cometi crime de furto, fato é típico, é ilícito ou antijurídico, é culpável, mas não é o quê? Punível. Não tem a normal consequência. Quer ver outro exemplo? Pode anotar aí também. Abra seu Código Penal no artigo 348, que vai dizer assim pra gente. 348 é o crime de favorecimento pessoal. Se eu esconder alguém na minha casa que está foragido, por exemplo. O parágrafo 2º diz assim: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fique isento de pena. Então, agora eu vou mudar meu exemplo. Vamos imaginar que eu esteja ajudando meu marido, ele cometeu um crime, está foragido, ele me mata se eu souber que eu estou dando esse exemplo aqui, colocando ele como criminoso. Então, eu escondi o meu marido. Eu ajudei o meu marido a se subtrair lá das autoridades policiais para ele não ser encontrado. Eu vou praticar crime? Vou. É esse aqui, o 348. É favorecimento pessoal. Mas como eu sou cônjuge, eu tenho uma imunidade absoluta. Eu vou praticar o crime, mas a punibilidade não chega nem a nascer. O Estado não vai poder me aplicar uma pena. Então, o crime ele é típico, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Em regra, isso traz junto a punibilidade. Mas há situações, como no caso de escusa absolutória, em que a punibilidade nem chega a surgir, nem chega a aparecer. Esses são os dois exemplos, e o 181 cai muito na nossa prova de primeira fase. Esses são os dois exemplos que você precisa prestar atenção, tá? Volta comigo novamente aqui. Agora, há outras situações, porque os dois exemplos que eu te dei foram de imunidade absoluta, de escusa absolutória. Há outros casos em que a punibilidade ela chega a nascer, só que depois ela morre. Ela nasce e depois morre. Nesse caso, quando ela chega a nascer e morre depois, a gente tem uma causa extintiva da punibilidade. O artigo 107 do nosso Código Penal traz para gente algumas, porque o rol é meramente exemplificativo. Então, ele traz algumas das causas extintivas da punibilidade. Vou te dar exemplos. Prescrição, que a gente vai estudar, é uma causa extintiva da punibilidade. Decadência, que a gente vai falar também é. Abolício criminis, quando uma lei revoga um tipo penal e ele deixa de ser considerado crime. Abolício criminis é uma causa extintiva da punibilidade. Então, em todos esses casos, o crime existiu, o crime foi praticado e a punibilidade nasceu, só que por algum motivo depois ela veio morrer. Seja na prescrição pelo decurso do tempo, na decadência também pelo decurso do tempo. Mas tudo isso a gente vai conversar com mais calma, porque primeiro, agora que você entendeu o início dessa estrutura, e a gente vai de maneira bem didática por partes, eu quero que você olhe comigo para o quadrinho do conceito analítico de crime. Afinal de contas, o que integra cada uma das partes dele? O que integra a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade? Vem comigo, então. Então, vamos lá. Quando que eu posso dizer que um fato é típico? Quando há uma conduta que dá causa a um resultado previsto na lei. Quando eu dei o exemplo do Carlos, que atira no João, querendo matar, com a intenção de matar, e o João, de fato, morre em virtude disso, eu não posso dizer ainda que tem crime, porque eu não coloquei mais nada no exemplo. Mas eu já posso identificar que o Carlos ele praticou uma conduta que deu causa a um resultado que tem previsão na lei. Então, eu já posso dizer que o fato é típico, preciso analisar o restante para saber se tem crime. Porque vai que o Carlos atirou no João porque o João tinha acabado de sacar uma arma para matar o Carlos. Será que vai ter crime aqui? Não. Então,
No segundo degrau da nossa escadinha, em que a gente vai estudar ilicitude ou antijuridicidade, eu preciso que você entenda o seguinte: ilicitude é a regra. Um fato, quando ele é típico, quando há uma previsão na lei, via de regra, aquela conduta ela vai ser ilícita também. Porque vai existir em relação a ela uma contrariedade ao tipo penal, ao ordenamento jurídico penal. Só que há situações em que essa ilicitude vai ser excluída. Há causas que vão excluir essa ilicitude. Então, quando a gente estuda ilicitude, a gente não estuda pelos elementos dela. Porque o que eu posso afirmar para você é que, via de regra, a tipicidade traz a ilicitude junta. Por isso que a doutrina diz que a tipicidade ela é indiciária da ilicitude. Para eu afastar essa regrinha aqui, o que eu preciso visualizar na questão de prova? Uma excludente de ilicitude. E aqui eu coloquei para você quais são as causas excludentes de ilicitude. 4 delas estão no artigo 23 do Código Penal. Uma delas não tem base na lei. Ela é uma criação doutrinária, jurisprudencial, é o consentimento do ofendido. Então, 4 a gente encontra no artigo 23, abra aí o artigo 23, você vai ver que ele diz pra gente que não há crime quando a gente atua em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Mas eu analisar esses 2 aqui ainda não me permite afirmar que tem crime. Eu preciso passar para o terceiro elemento. Eu preciso verificar se o agente ele é imputável. Vai que ele tem 17 anos. Ele pode ser inimputável. Vai que ele está sob embriaguez, completa embriaguez, proveniente de força maior e não tem a menor noção do que está fazendo. Vai que ele tem esquizofrenia e está em surto. Então, eu preciso analisar tudo isso. Eu preciso saber se há potencial consciência da ilicitude. Vai que ele está em erro. Eu preciso ainda verificar se daria para exigir dele uma conduta diferente da conduta que ele acabou adotando. Então, ele praticou uma conduta descrita como crime. Eu poderia exigir dele que ele fizesse diferente? Tudo isso a gente precisa analisar. Entenda o seguinte, é claro que isso é desafiador, em um primeiro momento só. Eu sempre digo, e você vai aprender muito isso comigo até a nossa aula 9 de penal, não deve existir para você, você pensar em algo difícil. Eu excluí do meu vocabulário essa palavra. Quando você fica repetindo que alguma coisa é difícil, seja aqui na nossa matéria, seja em qualquer outra, você faz com que o seu cérebro desista daquilo. Você vai olhar para o resto da vida aquilo como algo difícil, deixa para lá. Então, você precisa encarar algumas coisas como desafios. Desafio, o nosso cérebro adora. Ele quer vencer, ele quer ir adiante. É desafiador, sim, você guardar tudo isso. Mas você vai ver que, por exemplo, o questionamento elaborativo vai te ajudar. Ao final de toda a aula, a gente vai ter. E eu, no início da aula seguinte, vou responder com você o questionamento elaborativo para a gente poder prosseguir. E você vai entender lá na frente, no dia de sentar e fazer a prova, o quanto isso te ajudou, o quanto isso foi importante. Então, olha só. Guardar tudo isso, entender tudo isso, para acertar qualquer questão que te cobre isso na prova, depende de você revisar, olhar várias vezes para o nosso quadrinho, colocar isso em prática, tirar as suas dúvidas. Posso ficar tranquila que você vai fazer isso? Lembre-se que aqui é um conjunto. Eu tenho que dar 100% dos meus 50% na sua preparação. Mas você tem que dar 100% também para que isso aqui dê certo e a gente chegue ao nosso resultado, que é você conseguir aprovação na sua primeira fase, partir para a segunda e conseguir iniciar a sua carreira profissional. Agora, vamos lá. Quando eu passo para você esse quadrinho aqui, a gente precisa analisar um de cada vez. Então, primeiro, eu quero tratar com você da tipicidade. Só que essa tipicidade aqui significa o que nós chamamos em direito penal de tipicidade formal. O que é isso? Eu tenho previsão na lei daquela conduta. O Carlos atira no João que morre e eu tenho homicídio no artigo 121. Só que hoje em dia o nosso direito penal evoluiu, o nosso direito penal tem novos conceitos. Hoje em dia, não necessariamente você vai se deparar na prova com a tipicidade formal. Pode ser que você se depare com a chamada tipicidade material. Então, é dentro dessa tipicidade material que a gente, por exemplo, vai ter oportunidade de aplicar, isso já caiu na nossa prova, o princípio da insignificância ou bagatela. Então, além da tipicidade formal, exige-se também a material. O princípio da insignificância ou bagatela, ele exclui tipicidade material. Mas eu não quero que você decore isso, não. Eu quero que você entenda, e a gente vai fazer isso, porque, inclusive, o tempinho